Olha lá, a professora também Sim, reconhecendo. ela trabalha com também ouvidoria, atendimento Olha, ao consumidor. E aí, Daniela, eu tenho que contar aqui para os nossos amigos que a sua mãe foi uma ouvidora na época da Telefônica e foi assim uma referência para muita gente. É uma querida. E faz aniversário no mesmo dia que eu ainda. olha só. Ah, olha só. Você que é uma querida, Lumena. Desculpa que eu tô com problema na câmera e minha mãe tá comigo ouvindo também. Que bom, querida. Muito bom ter todos aqui. Ah, muito bom mesmo. Olha, eu então vou rapidamente, a maioria aqui já conhece então a professora Lumena, mas eu sei que alguns não, né? É o pessoal daqui da minha região que vai conhecer hoje. Então, eu vou fazer uma apresentação muito breve, gente, porque a professora Lumena, ela tem um currículo muito extenso. Tem um super currículo, mas eu vou falar informações básicas aqui do currículo dela, pontuar, pincei aqui algumas, só para a gente conhecer um pouquinho da professora Lumena. Bem-vinda, Fernanda, que eu estou vendo que entrou aí, deu certo, Fernanda, bem-vinda. Então, vamos lá. Professora Lumena, ela é advogada, especialista em gestão pública, ela é ex-diretora de atendimento da Fundação Procon São Paulo, e atualmente é ouvidora geral do município de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, Seção São Paulo. Professora Lumena é uma pessoa muito cara para mim e para a professora Simone, porque trabalhou conosco muitos anos em outra instituição, né? E nós sempre tivemos um relacionamento muito gostoso com a professora Lumena, porque sempre foi muito profissional em tudo que fez e de trato agradável, né? Sabe? Não é uma pessoa que é fácil de lidar apenas, é uma pessoa que é agradável demais. Então, a professora Lumena é sempre atenciosa conosco e aos nossos pedidos, mais uma vez aceitou um pedido aí nosso agora pela Promediares de vir conversar um pouco com a gente hoje, falando da mediação na relação de consumo, nas relações de consumo. E a professora Lumena ela é tão querida para nós que é realmente uma pessoa que a gente quer ter conosco. Então, assim, é a primeira, mas de muitas outras oportunidades que a professora Lumena estará conosco, aqui no Propapo ou em outros projetos, né, professora? Então, olha, seja muito bem-vinda a Promediares, oficialmente num evento da Promediares. Seja muito bem-vinda, porque a senhora já está conosco nessa caminhada já faz algum tempo, mas aqui seja muito bem-vinda. O momento é de papo e conversa, e é isso. Então, eu vou. Não sei se a professora Simone quer complementar, fica à vontade, e aí a gente já passa para a Lumena na sequência. No momento em que... Bom, boa noite a todo mundo aí que veio, que está participando com a gente, é um prazer tê-los aqui. E no momento em que a Vanessa mencionou que a professora Lumena era uma pessoa já conhecida nossa, que nós já trabalhamos, eu pensei assim, é verdade, e era tão gostoso que a gente quer continuar por parceria e trabalhando sempre. Então, professora Lumena, muito obrigada por participar com a gente e pela sua gentileza em compartilhar conhecimento com a gente, da sua generosidade de compartilhar seu conhecimento aí com a gente, viu? E muito obrigada a todos que vieram para participar com a gente aí. Muito bom. Boa noite para a Ivete. Eu mencionei a Ivete, ela aqui conosco, de ouvidora para ouvidora. Muito obrigada por você ter vindo, Ivete, também. O prazer é todo meu, de fato, e te admiro muito. Obrigada. Vamos lá, começar a nossa bate-papo. Professora Sabrina, boa noite, também está chegando aqui. Que bom reencontrá-la. Oi, tudo bom? Tudo Boa ótimo. noite. Muito bom.
Bom, podemos começar a conversar do nosso bate-papo. Acho que a primeira questão é o que a mediação de conflitos, como é que ela entra nas relações de consumo? E por que também a data de hoje foi escolhida para isso? Nós temos um carinho muito grande pelo Código de Defesa do Consumidor. E ele, hoje, tem um marco referencial histórico, né, que é a Lei 8.078/90, a maioria aqui é da área do direito, nem todos, mas para nós que militamos no movimento consumerista, é uma data muito importante. E esta data, ela consagra a cidadania, o cidadão na condição de consumidor. E o Código, ele já estabelece, na sua Política Nacional de Relações de Consumo, ele estabelece alguns comandos, ele estabelece diretrizes para a sociedade, para a academia, e também para os fornecedores e para a administração pública. E um dos itens desses comandos, por assim dizer, da Política Nacional de Relações de Consumo, é exatamente desenvolver mecanismos para que haja um equilíbrio, uma harmonia entre consumidor e fornecedor, especialmente investindo em formas de consenso, em formas de que o diálogo se estabeleça e transforme um possível conflito em consenso, porque todo o objetivo da legislação é com essa diretriz, mas especialmente nesse comando de política pública. Então, fornecedores, vocês que querem, de fato, ter uma sustentabilidade no próprio mercado de consumo, já a própria política dá essa, vamos dizer assim, essa sinalização de que o consenso é o caminho. E, a partir disso, o que eu posso contar um pouquinho para vocês é que nós discutimos muito e a diferença do SAC e da ouvidoria, né? E principalmente porque a ideia é caminhar para a solução. E, como foi mencionado, eu trabalhei alguns anos na Fundação Procon como diretora de atendimento e na Fundação Procon do Estado de São Paulo tem ainda até hoje, né? Tem as suas audiências conciliatórias. Naquela época não tínhamos uma lei específica, como nós temos hoje, né? Uma lei de mediação específica desde 2015, tem a mediação judicial prevista no Código de Processo Civil e a mediação extrajudicial. Mas, naquele momento, o Código, dando esta abertura, esse primeiro passo, legitimou o que já era feito das conciliações na Fundação Procon. E eu até, passeando um pouco pelos sites da Fundação Procon, entre outros, para a gente poder bater esse papo, né, vi que teve um edital recente, selecionando conciliadores para que pudessem, num esquema de voluntariado, e até, claro, como um currículo, tem uma remuneração, mas como um currículo profissional de várias áreas, que as pessoas se habilitassem a ser conciliadores na Fundação Procon. Então, a beleza da mediação é essa evolução, esse crescimento e, especialmente, essa profissionalização, não só pela estrutura legal, mas também pela profissão que alguém pode abraçar, né? Qualquer pessoa de qualquer formação, desde que seja capacitada e certificada, ela pode integrar um cadastro de mediadores, né? E aí o meu agradecimento, né, às professoras que estão aqui, porque independente de eu ter lecionado, mas eu me formei e me certifiquei como mediadora exatamente
na condução das professoras que hoje nos brindam com a Promediares, né? Então, já faz algum tempinho, inclusive com os estágios, que são fantásticos, para a gente poder ter as horas correspondentes a essa mediação. E a pergunta sempre é, mas e a pandemia afetou essa ideia de mediação ou não? O que a pandemia trouxe nesse novo cenário? Bom, eu diria que ela valorizou a mediação, né? Não só por um cenário inédito, né? E nós tivemos que nos adaptar e que sermos ágeis, para que a gente pudesse, de fato, corresponder às necessidades de consumo, do lado do consumidor e do lado do fornecedor também. E aí, até nós trocamos algumas ideias, e eu vi que na revista da Grandes Empresas, Grandes Negócios, Pequenas Empresas, de fevereiro, o editorial fala da visão do futuro. E na visão do futuro, ela diz dois aprendizados que nós tiramos desses 2 anos. O primeiro é que tudo muda, até o vírus mudou. E o segundo é a capacidade de adaptação com agilidade, para corresponder a isso, a essa mudança, a essa velocidade, especialmente na tecnologia, em todos os setores e o próprio consumidor. Nós, enquanto consumidores, também tivemos que nos adaptar. Então, nesse cenário de pandemia, o olhar para as formas autocompositivas, ele foi mais aguçado, né? Ficou evidente que era necessário para que todos possam ter esta adaptação e a sua sustentabilidade, que possam, de fato, transigir, que possam, de fato, ter formas de contato, né? Então, eu acho que esse é o aprendizado. Do lado do consumidor, nós tivemos a lei do superendividamento, né, porque especialmente o aspecto econômico foi muito exigido nesse período. Nós temos uma clareza das dificuldades de todo o segmento para o acesso ao consumo, que é um dos primeiros direitos básicos do consumidor, e com isso o próprio código acabou recebendo uma legislação adicional que o modificou, criando núcleos de conciliação e mediação para que as famílias possam se reorganizar e possam ser inseridas novamente no mercado de consumo, porque o inadimplente, o negativado, ele acaba sendo segregado, né? Ele acaba sendo excluído, ele fica com todo o nome dele bloqueado e muitas vezes ele vai pedir um empréstimo, o que eles chamam de usar o nome, né? Às vezes usar o nome do pai, da mãe, do avô, enfim, e isso acaba sendo um círculo muito perverso para o próprio consumidor. Então, o cidadão que aderiu a essa proposta de consensos, ele conseguiu se inserir no mercado e, para o fornecedor, naturalmente, é importante essa retenção do cliente, a fidelização do cliente, e o fornecedor que percebeu a potencialidade do consenso e de uma cultura de respeito ao outro, em que todos podem ganhar, o famoso e antigo ganha-ganha, esse fornecedor ele foi além dele internalizar na sua dinâmica essas formas autocompositivas, eles também algumas empresas acabaram por colocar no seu planejamento e aí na sua visão de negócio, como um valor. E nós estamos até comentando aqui que este valor ele se expressa de várias formas, internacionalmente, né? Então, as empresas hoje estão procurando estar alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a famosa ODS, Agenda 2030. O eixo 16 é exatamente o eixo, vou até ler aqui que eu
para eu não esquecer, para contar para vocês. Paz, justiça e instituições eficazes, né? Então, a empresa e o poder público também estão alinhados nesse eixo. E aqui entra a mediação e aqueles que utilizam a mediação. E aí tenho que dizer que eu, Juliana Saad, que trabalhamos, né, com a defesa do usuário do serviço público, nós temos essa missão de também instalar ouvidorias setoriais, porque é uma atribuição legalmente das ouvidorias públicas. Então, era esse panorama geral, professora. Professora Lumena, aproveitando, até um tema que a gente discute no e-book também, que nós construímos aí conjuntamente. Aliás, pessoal, quem quiser o e-book, só faz um favor para mim, preencha aqui quer ver? Vou passar um link para vocês. Aqui no chat, olha, quem quiser, coloca o e-mail para a gente depois. Preencha aqui, por favor, esse documento, que a gente vai mandar o e-book para vocês depois que terminar o evento. Mas, professora Lumena, no e-book a gente está falando um pouquinho sobre esse olhar que a gente imagina que sempre exista da relação custo-benefício, né? Como é que essa lógica custo-benefício pauta a ação das empresas, que a gente chama de fornecedores, mas também dos consumidores? Olha, aquela empresa que acha que investir em mediação é um custo e que ele deve ser eliminado, ela está indo na contramão, porque nós temos vários cases e que na ponta do lápis, aquilo que você não judicializa, né? Ir ao poder judiciário, você tem toda uma estrutura a ser alimentada, até porque é um processo, ele pode levar um tempo, né, estimado aí de, às vezes, até alguns anos, né? Então, você tem que ter essa manutenção do próprio advogado, né? Então, a judicialização, ela sempre é um caminho que é mais longo e mais oneroso. Então, o custo-benefício daquela empresa que quiser, de fato, investir na mediação, ele vai verificar numa projeção financeira, né, até numa simples planilha de Excel de viabilização financeira, que é muito melhor ele estar numa audiência conciliatória, num órgão público, ou ele promover ou a conciliação ou a mediação. E aqui uma observação dos idos da época de PROCON, eu muitas vezes via que a empresa desperdiçava esse momento. Mandava um preposto sem nenhum poder de decisão só para cumprir a pauta. Então, desperdiçava esse momento. A lógica do poder judiciário que vai ganhar tempo, procrastinar, não é a lógica da mediação, né? Ela tem uma resposta mais imediata e, portanto, mais efetiva. E para o lado do consumidor, para ele também é muito importante, porque ele, com isso, volto a dizer, ele pode ser reinserido, né, no próprio mercado de consumo, e ele também não tem, vamos dizer assim, essa disponibilidade de uma audiência. Claro que hoje nós temos as audiências, né, por videoconferência, enfim. No entanto, mesmo assim, é um desgaste. O adversarial, eu estou competindo, então há um desgaste natural, onde um só tem que ganhar. E com isso, essa sobreposição de interesse, o meu tem que prevalecer em relação ao outro, é que é muito desgastante. Então, a mediação também é boa para o consumidor. E eu só queria fazer um adendo, também uma boa noite aqui a Elisena, que é uma amiga querida, ouvidora da ABC Colinas, lá da ABO, muito obrigada pela presença. Eu queria dizer que esta empresa que internalizou como um valor, ela mostra para os seus colaboradores de que há uma cultura de segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É o respeito ao outro, aonde numa comunicação corporativa eu posso, de fato, exprimir a minha
opinião, né? Eu posso colocar dentro, claro, sempre de um respeito, mas que existe essa possibilidade, porque a mediação e tanto a conciliação também, elas pressupõem esse respeito ao outro, o valor do outro e esta troca. Isso faz com que haja essa segurança psicológica. O oposto disso, no adversarial, é uma coisa interessante, porque no adversarial você observa que as empresas têm o que a gente chama de ambiente tóxico, né? Que há a competitividade. Claro, todos nós temos metas, compromissos, uma série de situações. No entanto, não é uma coisa predatória, né? Quando você começa com simplesmente competir e bater a sua meta isoladamente no seu setor, na sua gerência, você acaba sendo predatório em relação ao outro. Quando você tem uma linha de respeito e uma cultura de respeito ao outro, onde ambos podemos bater as nossas metas, você trabalhando junto, você tendo uma postura colaborativa, porque efetivamente a mediação, as partes constroem a solução. Então, é altamente colaborativo, claro, desde que tenha o eixo de alguém capacitado como mediador ou conciliador. Então, até para o ambiente corporativo é muito importante. A gente tem ouvido alguns colegas dizer que, ao invés de fazer curso mais fragmentados, como empatia, por exemplo, tal, ele está fazendo mediação. Eu achei bárbaro quando uma empresa contou isso, porque de fato, porque você tem tudo isso no curso, na verdade, né? Todas essas etapas. Estuda o conflito e estuda o lado positivo do conflito. Professora, eu acho que era bem essa ideia mesmo, né? Assim, ouvir a professora falar enche, né, nos enche, assim, de alegria mesmo, porque é tudo isso a mediação, né? E entender a mediação dentro desse universo corporativo, como a professora passou para a gente esse panorama, nos possibilita, né, entrar e estar em um lugar que muitas vezes não é o nosso aqui, né? Não é o nosso dia a dia, não é da nossa realidade, né? E então, quando a professora estava falando sobre o ganha-ganha e a relação litigiosa, né, que a gente vê acontecendo no judiciário, mesmo aquela pessoa que supostamente ganha, né, que tem ali o procedimento da ação, não tem muitas vezes a sensação que se espera, né, de quem ganhou uma ação, né? Muitas vezes a frustração ela vem do mesmo jeito, porque o tempo foi muito extenso, o desgaste emocional foi muito extenso. Se nós trouxermos isso, não é, né, obviamente a minha área de atuação, tanto quanto a das professoras, das ouvidoras aqui presentes, que, aliás, engrandecem muito o nosso evento, sejam muito bem-vindas. A professora Lumena falando, mais um ouvidor e outra, nossa, nós estamos envaidecidas. Então, assim, não é minha área, mas eu imagino que trazendo para a área das relações de consumo, mais especificamente desse universo que vocês vivem de ouvidoria, mesmo aquela pessoa que tem o seu pedido atendido, mas que foi um caminho longo para chegar, talvez não tenha, né, aquela sensação de que, puxa, de fato eu fui ouvido, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, se eu estou correta aqui nas minhas colocações. Muitas vezes, né, ela até consegue que o fornecedor devolva o dinheiro, ou troque o produto, mas o desgaste emocional foi tanto, e o tratamento que aquela pessoa teve
dentro daquela instituição, daquela empresa, para obter aquele resultado. Foi tão difícil, muitas vezes não foi, a pessoa que estava do outro lado não estava preparada para ouvir aquelas reclamações, não teve, né, a escuta efetivamente, né, não exercitou aquela escuta ativa, e então ele chega ao final com a resolução, o que ele gostaria, a troca do produto, devoltiva do dinheiro, enfim, o tratamento adequado que ele esperava, mas um desgaste emocional muito grande. Sim. E aquela relação, ela se perde, né? Então, não fideliza, como a professora falou, e fica aquela marca, né? De que, nossa, ali não dá, porque senão você vai ser maltratado, né? Quem nunca, né? Tem aquele fornecedor que fala, eu não compro ali, pode ser o melhor preço, mas o tratamento não é o tratamento esperado, não é um tratamento humanizado. Né? Então, eu acho que a mediação, ela traz muito disso, né? Da escuta, da humanização nas relações. Por favor, contribua, a Elis. A Elisena. Elisena, por favor, contribua. Estava aqui sofrendo para abrir meu microfone, mas acho que deu certo. Bom, boa noite a todas. Na verdade, eu queria até fazer um parêntese, né? O que a Lumena acabou de falar, né? Eu cheguei e ela estava justamente falando um pouco dessa questão da mediação nas empresas, né? De repente trocar um curso que antes era mais voltado para questões de, vamos falar de empatia, e agora estão pensando na questão de mediação. Eu acho até que você já viu, Lumena, nas minhas redes sociais em algum momento, que eu postei aqui da empresa que a gente tem agora um projeto que chama Academia de Líderes. Sim. Que é um projeto do pessoal do DHO, é treinamento de liderança, né, para todos os níveis, desde a diretoria até eu trabalho numa concessionária de rodovias, né, então até os controladores de pedágio. E aí eu estava conversando, né, para saber a respeito dos módulos e tudo que a gente vai fazer, porque até agora só teve 2 aulas e você fica ansiosa, né, você quer saber o que vai acontecer. E eles incluíram mediação, né, mediação faz parte do escopo aí do que eles vão trabalhar, né? Aí você falando, eu falei, realmente está acontecendo, né? A empresa onde eu estou, isso já está bem presente. E eles perceberam, né? Não pelo fato de mediação só para a turma da ouvidoria, porque mexe, né, com o cliente insatisfeito e tem problema. Não, é para toda a liderança, independente de qual seja a área. É bem bacana. Eu acho que o que a Elisena nos traz, o que a professora também colocou, professora Vanessa, essa necessidade de interação nós temos fomes psicológicas, né? Como pessoas queremos ser reconhecidas e na hora que mexe com os nossos direitos é exatamente isso. É aquilo do eu quero fazer valer o meu direito. E a mediação propicia que as partes, por meio de um facilitador, vão tecer a solução. Então, eu vou ser protagonista da minha solução, eu vou ser conduzida para a minha solução. E, com isso, tem esse caráter humanizado, como a professora falou. E bacana, e máximo, ter um exemplo ao vivo em cores, né? Porque eu falei que eu sabia de empresas, mas não falei o nome, então, ótimo. O interessante é que essa ideia da humanização mostra esta necessidade psicológica a ser satisfeita. E hoje, nas empresas, a gente fala muito, a gente não, que eu não sou de empresa privada, mas eu acompanho, né, a experiência do cliente. A experiência do cidadão enquanto consumidor e a experiência dele no contato com a administração pública é fundamental. Define o voto e define o poder de compra dele, que ele é um agente econômico, aonde que ele vai comprar. Então, essa experiência é muito positiva na mediação. E aí, também olhando um pouquinho de estatísticas para comparar com algumas soluções de autoatendimento, e nós já falamos dos custos, né? Vou diminuir os custos, então só vou investir o fornecedor em autoatendimento. Tem uma pesquisa super recente que foi publicada agora pela NeoAssist, que é que 70% das pessoas, de fato, ficaram insatisfeitas
com esse tipo de interação do autoatendimento. Elas não sentiram, porque elas não estavam interagindo com a outra parte. Um pouco mais da metade, quase 60%, salvo engano, eles não conseguiram resolver. E 15%, mais ou menos, em torno disso, vocês vão ver no e-book, né, que está lá, está lindinho, que a experiência foi ruim. A experiência foi ruim. Então, quando se fala tanto da experiência do cliente, se coloca toda essa jornada do cliente, enfim, e se esquece o outro lado da moeda. Qual é? Bom, o que eu posso dar de experiência positiva? É só o marketing que dá? Não, obviamente que não. Mas a mediação hoje começa a ser reconhecida, né? Ainda timidamente, mas as empresas já estão incluindo a mediação como essa forma de uma experiência positiva, agradável, porque eu me sinto cidadã, eu me sinto consumidora, eu me sinto reconhecida. Então, a minha fome psicológica também fica satisfeita nesse momento, nessa interação, porque eu me comunico, eu proponho. E aí, um outro aspecto muito importante da mediação e da conciliação é que, às vezes, as soluções encontradas, soluções que foram encontradas pelas partes, elas são muito criativas. Ninguém no gabinete ali, na estrutura gestora máxima, tinha pensado naquela possibilidade. Né? E, de repente, isso vem por uma das partes, a outra complementa alguma coisa. Poxa, ninguém tinha pensado nisso. Então, o aspecto criativo também, claro, sempre dentro de uma moldura de legalidade, né? A gente tem essa clareza, mas existem soluções muito, muito criativas. E isso é muito, muito importante. Quando eu fiz o curso com as professoras, né, teve um exemplo muito interessante que eu trago aqui, que era uma batida de carro, enfim, e foi para conciliação, e uma das partes acabou machucando o pé e precisava fazer fisioterapia. O aspecto dos valores envolvidos rapidamente já foi ali estabelecido. Mas aí, aquele que estava com a perna machucada falou assim, bom, mas eu vou ter também problemas para fazer fisioterapia. Aí, a outra parte disse o seguinte, eu levo você para terapia. Se for no dia X da segunda-feira, tal hora, eu levo. Aí, a conciliadora pensou, bom, mas bateu o carro, não vai querer entrar no carro dele. E eles acordaram que estava tudo bem, e acabou celebrando, homologando, enfim, o acordo, né? Documentando, e literalmente acabou se estabelecendo, e aí é um outro aspecto, né, interessante, que é o resgate da relação das pessoas. Né? E isso é muito interessante. E por isso que a mediação tem um poder muito de penetração nas relações familiares, nas fusões empresariais, porque tem culturas diferentes, né? Então a mediação pode ser exercitada em vários campos. Inclusive, a gente torce aqui, né, no âmbito internacional também, né, nas questões de grande vulto e de conflitos. Mas era isso. Professora Lumena, não quero estender muito aqui a conversa, mas está boa, vai instigando a gente. Todo esse assunto me fez pensar também pelo lado da empresa. Eu sou formada em administração, então eu olho... assim, o funcionário que fica encarregado de tratar essas demandas sofre também, pressionado ali por expectativas da organização, de metas, de alcançar certos resultados, e ele fica premido ali, né, entre precisar atender uma determinada meta e resolver aquela situação. E quando fala em segurança psicológica, isso aqui é muito evidente, né? É interessantíssimo o exemplo que a Elisena trouxe, e me fez lembrar de uma frase que é do Peter Drucker, que é uma das maiores referências na área da administração. Ele disse o seguinte uma vez, que a cultura come estratégia no café da manhã.
Significa que se a empresa não tiver uma cultura que permita ou que aceite a implementação de novidades estratégicas, ela vai falhar. Então, genial, Elisena, que ótimo que você trouxe esse exemplo para a gente, porque a ilustração disso, né? É criar, é constituir uma cultura interna que permita à empresa dar esses saltos qualitativos, né? Saltos nos processos, saltos na qualidade dos serviços que presta, nos resultados que alcança e no que oferece para a sociedade, né? Genial, eu adorei aqui, fiquei só vibrando aqui, foi muito bom. Obrigada, que só queria comentar isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente fez a nossa meia hora de bate-papo aí, por favor. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou Se alguém quiser perguntar no gravado, tudo bem, senão a gente tira, né, professor? E tem o e-book, não vão esquecer, quem quer receber o e-book, só passar para a gente. Acho que a gente podia, então, né, Simone, encerrar a gravação. Vamos. Para deixar o pessoal mais à vontade, porque eu tenho quase certeza que tem pergunta para sair aí. Então vamos lá, vamos interromper.